Fala, meu povo do Pode Tá Aqui. E hoje eu vou ter a honra de receber uma luso brasileira. Para ter uma noção, ela é professora, já deu aula de história, ama sua profissão, mãe de 2 filhos e é casada com mala sem alça, viu? E não é que você veio, dona Érica Borges, minha madrinha. Você pode estar aqui sim, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui. Érica, vamos lá. Me conta que negócio é esse de vir parar em Becerro do Melo. Eu acho que todo mundo é amarrado nessa história. Você nasceu em Portugal? Como é que foi isso? Não, menino, é uma coisa muito doida. Eu nasci no Rio de Janeiro, morava em Copacabana, criada em Copacabana. Pode muita gente talvez nem acreditar, mas meu pai veio para o Brasil em 1955 e ficou pelo Rio de Janeiro e tal, beleza. Ele se estabeleceu lá, tinha comércio e tal, conheceu minha mãe, brasileira, carioca. E um belo dia a gente estudava com 2 meninas, eu e a minha irmã. Eu estudava com uma das irmãs e a minha irmã com a outra. E os pais acabaram se aproximando, porque em cidade maior tem essa coisa de querer conhecer os pais, né? Dos com quem os filhos estão brincando, e para ir na casa tem que conhecer primeiro e tal. E acabaram se tornando amigos, os meus pais e os pais dessas 2 meninas. Se chamam, né? Adriana e Cristiana. Então, a mãe das meninas, um belo dia, foi falar: vocês precisam conhecer em Minas e tal, na casa dos meus pais. Meu pai se interessou, ele sempre agradou bastante de roça, né? Por mais que não tenha sido criado na roça, lá em Portugal, ele morava em cidade, era do Porto, da cidade do Porto. E a gente veio umas férias de julho, eu devia ter uns 8 anos por aí. A gente veio conhecer o Melo, um final de semana. Beleza. Cruzeiro. Conhecemos, gostamos. Meu pai foi pro cruzeiro. Foi pro cruzeiro. Aí a gente, criança, né? Criança que morava em apartamento, que era acostumado a brincar só, o máximo que era numa pracinha e tal, chega na roça, brincar com barro, ver vaca, cavalo, por aí. Nossa, a gente amou. Viemos nas férias de julho, depois o próximo feriado viemos novamente e por aí foi durante anos. A gente frequentando só a passeio, até que meu pai já tinha feito uma peregrinação pelo Brasil procurando alguma terra para comprar. E aqui surgiu uma terra, o pessoal ofereceu para ele comprou. A gente ainda continuou morando no Rio durante alguns anos, mesmo depois dele ter comprado. E depois acabamos vindo para cá em 84. E assim, você chegou a conhecer o lugar lá onde era? Ou você só conheceu quando mudaram? Não, a gente chegou a frequentar lá antes. Meu pai colocou gente para morar lá, caseiro, né? Era uma selva. E aí você estudou aqui no Melo? Estudei 2 anos aqui no Melo. E saía de lá? Saía de lá no começo, o primeiro ano, a gente saía de lá a cavalo. Tinha um rapaz que vinha e trazia eu e a minha irmã num único cavalo. E ele vinha puxando. É uma coisa muito louca. Eu costumo comentar que dava para escrever um livro. A história foi assim. Hoje, olhando, né, para o passado, a gente vê que foi uma coisa divertida e tal, em alguns pontos. Mas teve bastante sofrimento também, bastante peleja. A gente ficou muito afastado, né? Era acostumado com tudo próximo. Aqui era muito complicado, a estrada de terra, não tinha muita opção das coisas aqui. Então, não tinha ensino médio aqui. Eu tive que ir embora para Barbacena, morar em Barbacena, eu e a minha irmã, para poder estudar, fazer o ensino médio, mas foi tudo aprendizado.
tudo aprendizado, né? E ficamos. Fui embora depois, né? Me casei, fui embora, fui morar no sul de Minas e acabei retornando. E aí quando você vai para o sul de Minas, você se forma, né? Sim. Eu fui embora, eu casei, tive meu primeiro filho na cidade de Três Pontas e depois com o meu filho já maiorzinho, aquela coisa de mãe, né, de dona de casa que vai procurar fazer algum curso que você possa conciliar com a maternidade, com a casa e tudo mais. O meu sonho, na verdade, sempre foi fazer jornalismo, desde de garota. Fiz vestibular, inclusive, na época, no Rio. Fiz vestibular na UERJ, depois na UF. E passei na primeira etapa e tal, naquela época extremamente concorrido, não tinha Enem. Na segunda etapa já não deu. E depois acabei casando, me tornei mãe e deixei o sonho de lado, né? Deixei, não para trás, mas deixei encostadinho e fui ser Amélia, né? Cuidar do marido da casa e o marido correndo atrás das coisas, profissão, pós-graduação, mestrado e tudo mais. E você em casa? E eu em casa cuidando do filho. Até que um belo dia pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, na época que eu estudei, que eu fiz o ensino médio, era chamado científico. Era o 2º grau. Tinha 2 opções. Ou você fazia o magistério, que era o curso normal na época, e o científico. E eu optei por fazer científico porque dava mais base para poder fazer o vestibular, porque eu estudava química, física e tudo mais, e o normal não. E o magistério, no caso, na época, para mim, era uma coisa que não passava na minha cabeça. Aí, eu, mãe, já falei, não, eu vou fazer o curso magistério, né, um curso adicional ao meu ensino médio, para poder tentar exercer a profissão. Fiz 2 anos de magistério, depois fiz um adicional em pré-escolar, beleza. Depois pensei, não, quero mais, vou fazer faculdade. Por mais que o marido não apoiasse, falei, não, vou fazer uma faculdade. Pensei, do quê? Vou para alguma área da educação, porque talvez fosse o que facilitasse a minha vida. O jornalismo já tinha deixado de lado. Aí eu optei por história, porque era uma coisa que eu tenho pânico de matemática, não sou boa na área de exatas. Falei, não, gosto de história. E fiz. E descobri a minha vocação. E você chegou a atuar lá ou sempre foi aqui? Não, sempre foi aqui. Aí você prestou concurso? Prestei concurso. Prestei concurso, no caso, para professora de primeiro ao quinto. Porque não tinha vaga para professora de história. Mas atuei como professora de história como contratada. Sim. Mas sempre atuei como professora aqui. Lá eu não cheguei a atuar porque aí depois, passado algum tempo, eu retornei. Você foi minha professora, né? Sim. Eu era um bom aluno? Você era um bom aluno. Você só era um pouco assim, falante, já muito criativo, extremamente criativo. As apresentações escolares sempre caí que estava no meio. Mas você era um bom aluno, só era um pouco assim, mais danadinho no sentido de deboche com a gente, principalmente para testar os professores novatos. Mas eu tenho lembranças do seu primeiro dia de aula. Um dos primeiros dias de aula. Eu lembro do primeiro dia que você levou uma música do Lulu Santos como uma onda. Toda vez que eu ouço ela, eu lembro disso. E tava nas vésperas do carnaval, antes do carnaval. E eu lembro que eu sentava um pouco mais pro meio, o Henrique na ponta, perto da porta. E a gente ficava gritando pro outro, fogo é fogo, e esquenta a música do Araqueto, né? Aí você virou pra trás e falou, o carnaval é daqui 15 dias. Eu falei, deixa essa mulher comigo.
E aí era um misto de amor e ódio, né? Foi. Que eu acho que dali em diante que foi começando uma amizade. Foi. A nossa amizade começou exatamente com esse misto de ódio e depois amor. Né? Que a gente começou... Você não me dava confiança, você e outros do grupo não me davam confiança, não abria sorriso, e eu extremamente insegura pelo fato de dar aula para ensino médio, que eu não era acostumada, né? Foi aquele momento aquele pavor de entrar em sala de aula e pegar um bando de adolescentes, e eu já peguei logo de cara a sua turma, que era o segundo ano na época, isso lá pelos idos de 2011. Né? Já faz 2011, tempo. foi 2011. Você estava no segundo ano. Foi isso Mas mesmo. depois, graças a Deus, tudo foi dando certo. Não, e foi uma excelente professora, né? Obrigada. E assim, você estava comentando um pouco sobre a casa lá do seu pai, na serra e tudo. E uma das partes que eu acho mais fantástica na nossa amizade é as idas para lá. Porque eu aprendi muita coisa com vocês. Com você, com o Aguinaldo. E mais importante que eu acho que, além de todos os ensinamentos que você me passa, as influências musicais que eu tive, assim, essas mudanças. Como você passou por várias gerações, não te chamando de velho, mas você é uma pessoa anos 80, 90, 2000, tecnologia, avanço, enfim. E vocês são pessoas fiéis a esse tempo bom, de música boa, de qualidade. Minha mãe também sempre foi uma influenciadora, e tanto, em relação à música. Mas eu acredito assim, que é um lugar onde eu estou, que eu me sinto confortável, porque eu sei que eu posso ouvir aquilo ali que você vai curtir, que tal pessoa vai curtir. E eu acho que eu tenho muito mais facilidade de lidar num ambiente assim, do que num ambiente onde tem uma galera ali com uma geração só de música nova. E se eu botar, por exemplo, um He-Man, que a gente tem da alegria, que é uma coisa da sua época, mas você vai curtir comigo e as pessoas vão debochar se eu for dançar um negócio desse. E eu acho isso muito incrível. Primeiro, voltando a essas nossas idas para a roça, que com o termo atual a gente fala que são os rolês apocalípticos, né? E é incrível essa situação, assim, que quando junta eu e você, as músicas que eu tenho costume de ouvir e tal, às vezes eu te mando pelo Instagram, você me manda, né, pelo Instagram também, e sempre bate, né? Independente de, às vezes, você colocar, sei lá, um axé, eu colocar um rock, tipo, o dia que você ouviu Pink Floyd, né? Foi lindo. E você me passando, sempre gostei de Ivete Sangalo, mas você reforçou esse meu gosto, né, pela Ivete Sangalo, o axé mesmo. Vivi essa época, você não, e você ouve bem mais do que eu. E a gente está sempre em sintonia, né, nessa questão. Eu acho isso incrível, eu acho que isso vem dessa coisa, dessa amizade que foi sendo cultivada, né, e a gente aprendeu a um observar o outro e agradar daquilo que o outro gosta, ou não também. A gente pega ódios mútuos também. De coisas que acontecem contigo ou comigo, e por aí vai. É verdade. E aí você falou dessa música do Pink Floyd, assim, primeira vez que eu ouvi ela, viajou, eu lembro como se fosse agora. E aí toda vez que eu ouço ela, eu só lembro da gente com uma brisa assim na janela. Uma neblina. Você e o Aguinaldo namorando. Foi lindo, foi lindo. E aí, Érica, você observa, assim, agora a gente já falou essa questão de mudanças do tempo. A música é um exemplo disso, né? De como que a gente evoluiu. De vinil, passou pra fita e CDs, DVDs. Hoje é streaming. Então, assim, fora a música, de mundo, de Brasil, você acha que teve muita evolução? Qual é a sua percepção, assim? Eu acho. E eu não gosto quando as pessoas, tipo, da minha época, que sempre gostam de frisar essa coisa. A música antigamente era muito boa, hoje em dia não tem música legal, não tem música boa. Eu discordo completamente. Eu acho que sempre cada geração vai ter sua particularidade, exatamente, né?
na minha época, né? Eu acompanhei desde 70, 80, 90 até agora. Tiveram músicas ruins e músicas boas, né? Isso vai do gosto de cada um. Ah, porque hoje em dia não tem poesia. Calma lá, tá. Pode ser que também a garotada goste de ouvir músicas que a melodia influencie mais. Mas tem também, a gente tem, né, muita coisa boa. Então, acho assim, que evoluiu para melhor também, em todos os sentidos, né? E até mesmo pelo fato da gente ter acesso, que era uma coisa que não era fácil para a gente. No caso, eu morando no Rio, eu sempre fui uma pessoa muito musical. Eu acho que a minha mãe me passou isso, porque meu pai trabalhava muito, não ficava muito em casa. É uma pessoa também musical, gosta muito de música, mas eu cresci ouvindo Beth Carvalho, né, Clara Nunes, Paulinho da Viola e muito internacional, muito. E eu lembro que a minha mãe, às vezes, ela juntava o dinheiro da semana, a mesada que meu pai dava semanal para ela sair, para ir fazer feira, mercado e tal, e ela sempre economizava em alguma coisa para sobrar dinheiro para a gente comprar um vinil diferente. Então, toda semana praticamente a gente estava com um vinil diferente, seja trilha sonora de novela, seja os compactos, né, que eram os discos menorzinhos, que era só de um lado e do outro, uma música de um lado e do outro. Então a gente sempre acompanhou essa coisa, e muito rádio. Quando eu vim pro Melo, a gente ouvia rádio e não tinha FM, aqui não pegava FM. Então a única localidade que pegava FM era justamente lá onde eu morava, por causa da altura, né? Então era uma privilegiada na época. E voltando aos dias atuais, hoje em dia a gente ouve pelo celular, né? A gente tem acesso a muita coisa, e antigamente era bem mais restrito, né? Essa questão também na época a gente delirava com clipes. A gente ficava domingo esperando um clipe novo no Fantástico. Depois veio MTV, programas, né, só de clipe. Hoje em dia você abre o celular, o computador, você tem tudo na mão, né? Você quer saber quem que canta tal música, você digita lá, põe o som da música, já vem tudo. Então, hoje em dia a gente está muito mais bem servido nesses termos. Você acha que essa tecnologia ela atrapalha, por exemplo, na educação? Você que dá aula. Você chega a pegar de geração diferente. Por exemplo, na minha época, eu falo época, mas sim, 20 anos atrás, sim. Né? 20 anos, nem sei. Não, nem chega 20, a ser 20. Mas enfim, era um tempo diferente, porque a gente aqui no Melo ainda não tinha torre, a gente não tinha celular. Poucos que tinha. E aí a gente tinha uma concentração maior artística, uma dedicação maior, questão de bibliotecas, de valorizava. Isso mudou, Érica? Mudou. É mais difícil hoje? Muito. Os alunos não têm interesse em participar, fazer teatro. Tudo é vexame. Tudo. Eu vejo assim, às vezes eu percebo isso, que tudo é vergonha. Tudo não, tia, a gente vai pagar mico, né? Ainda usam esses termos. É muito mais difícil também a gente chamar atenção em alguma coisa que agrade eles. Porque o celular tomou, né, conta de todo o interesse que eles têm. Nada na sala de aula chama atenção. Ficar 4h30 ali, com o livro na mão, o quadro, a gente falando e eles escrevendo. Mais interessante para eles chegar em casa e mexer no celular, no computador. Então eu acho que atrapalhou muito, e principalmente os maiores, que acabam levando o celular para a escola, e a gente tem que chamar atenção. Hoje em dia eu ainda dou aula também no ensino médio, só que outra disciplina, e a gente tem muita dificuldade de atrair a atenção, fazer com que o aluno
tenha o interesse de prestar atenção na sua explicação ou alguma atividade, porque o celular é muito mais atrativo do que qualquer outra coisa. Então, nesse ponto, eu acho que atrapalhou, mas também temos que ver o tanto que melhorou. Antigamente, para você fazer um trabalho, uma pesquisa, eu lembro que meu pai comprava pilhas e pilhas de enciclopédia, que hoje ainda tem lá na roça, para a gente pesquisar. Ou então a gente ia numa biblioteca. Eu já precisei de enciclopédia. Quando eu era mais novo. Então, é porque na tua época também não tinha acesso à internet, né? E era recortar para poder ilustrar. Hoje em dia, não. Hoje em dia você digita qualquer coisa ali na internet e isso facilitou muito, né, a vida escolar do aluno. E talvez em outras escolas também que tenham mais infraestrutura, que tenham mais tecnologia, lidar diretamente ali com o computador, com o tablet, que a gente sabe que tem muito isso fora, né, em lugares, em cidades maiores. Mas ela tem o lado bom e o lado que não é tão bom. Não vou chamar de lado ruim. O lado bom... Tem exceção? Assim, tem de 10 alunos, tem um aluno que é exceção, que ele é focado no sentido de que aquele aparelho não vai atrapalhar. Temos. A gente não pode Você não acha que isso, a educação que tem em casa influencia? Não, assim... Não dizendo que é a culpa dos pais, eu digo de influência mesmo. Porque, por exemplo, você tem um filho que é adolescente para jovem. Uhum. Eu falo assim, você tem dificuldade de lidar com ele, tipo, no sentido de tem que usar menos aparelho, você focar mais? Sim. Ou isso vai do aluno mesmo e fala assim, não, eu não quero, porque isso aqui vai me fazer... Eu acho que vai mais da pessoa mesmo. Eu não acho só que... É claro, talvez se não pegar um pouco no pé, se não tiver aquela coisa de dar uma sondada no que ele está entrando ali na internet, o que ele está pesquisando, o que ele está visualizando, os vídeos. É claro que a gente tem que inspecionar isso aí. Mas essa coisa de ter o foco na escola, eu acho que isso vai muito da pessoa, muito do aluno. Os pais ajudam, mas tem aluno que não está nem aí. Eu citei pai porque eu observo assim, que tem muitas crianças já pequenas, né, essas menores de agora, da geração de agora, que o entretenimento é o celular. É o celular. A criança não tem nem noção. Tem criança, aliás, que tem muita noção, né? Que sabe mexer em tudo. Tudo. Mas eu falo assim, a criança tem noção do mundo e ela já tem o mundo nas mãos. A gente vê então, crianças assim, com nem um ano de vida, com tablet, já colocando aquelas musiquinhas, aqueles videozinhos e sendo, aprendendo a falar com aquilo ali e aprendendo as cores em inglês, né? Você não acha assim, igual a gente tá falando, né? É uma evolução, porque é um aprendizado, mas isso lá na frente não vai resultar sendo professor, assim? Acredito que muito. Eu acredito que vai resultar em alguma coisa que não seja tão bacana, não seja tão legal. Quem sou eu para poder já falar sobre isso? Acho que isso daqui caberia mais a, sei lá, psicólogo, na área mais da medicina. Mas eu acho que isso vai influenciar muito. As crianças perderam muito o contato, né? Umas com as outras. A convivência, a socialização. O mundinho delas é um mundinho virtual. Seja com o videogame, seja com qualquer outra coisa que eles acessem. E aquela coisa da gente ir para a rua, brincar, jogar bola, isso são poucos. A gente ainda vê isso aqui porque a gente mora numa cidade do interior, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, que não tem violência, não tem, né, a gente tem muito pouco índice de violência. Agora, fora daqui, cada um dentro da sua casa, do seu apartamento, chega, vai mexer no computador, vai pegar o celular e se resume a isso. Então, eu acho que isso vai fazer com que futuramente retroceda em muitas
situações. Eu acho que sim. Vamos ver como é que isso vai se dar daqui Como pra diz minha frente. tia, se eu estiver vivo até lá. E por falar em vida, dona Érica, te conheço muito, né? Eu sei que você passou aí por uma crise aí, prestes a fazer 50 anos. Sim. Vivi, assim, com você alguns momentos tensos, tristezas, alegrias ao mesmo tempo, um misto de coisas. Como é que foi isso, assim? Foi difícil pra você encarar? Foi. Eu acho que principalmente para a mulher, a sociedade cobra muito, né? Esse etarismo é muito mais forte, muito mais pesado em relação à mulher. Tanto é que eu não falo a minha idade. Eu não costumo falar a minha idade, principalmente em sala de aula. Porque se você fala para os alunos, por exemplo, do 5º ano, quantos anos você tem? Você fala 30 e pouco. Nossa, tia, você é muito velha. Esse ano, por incrível que pareça, esse ano, em fevereiro, completou 20 anos de profissão aqui no Melo. E esse ano, completando 20 anos, foi o ano que foi a primeira turma que descobriu a minha idade. Porque por um deslize meu, mas assim, tenho muito orgulho da minha idade, sem problema nesse sentido, mas eu acho que esse peso da sociedade, da gente, porque tá velha, tá acima do peso, de você pintar cabelo e tudo mais, ainda bem que esses tabus estão sendo quebrados. Entra ano, sai ano, isso daí tá diminuindo muito, muito. Mas a crise da meia-idade, agora já tô levando com mais jogo de cintura. Mas não foi fácil, né? Não foi. Não, eu cheguei a ficar muito deprimida. Eu lembro de você. Muito deprimida. O peso foi muito grande. Cobranças comigo mesma, eu me cobrando muita coisa, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu acho assim que também é uma idade onde você começa a lembrar do passado. Começa a passar tudo, né? Sim. É um filme. É um filme. Essa questão também, nossa, daqui tantos anos, como é que eu vou estar? Né? Isso é muito forte. Assim, não soube lidar muito bem. Não soube lidar. Mas, aos poucos, estou tentando. Ainda não estou 100%, mas a gente vai levando. E aí você foi mãe a primeira vez com quantos anos? Com 21 anos. E a segunda? Com 34. E como que é ser mãe, Érica? Você tá falando sobre o peso da mulher e ser mãe pra você? Foi fantástico. Sempre sonhei em ser mãe, sempre quis ter filhos. Eu considero que os meus filhos, os dois, eles foram filhos únicos. Os dois são filhos únicos, porque quando o Eric já estava com 13 anos que o Pedro nasceu. Então, o Eric foi o único neto, o único sobrinho e o único filho até os 13 anos. Depois veio o Arthur, meu sobrinho, no mesmo ano que o Pedro nasceu. Então, foi muito diferente eu ser mãe aos 21 anos, sem experiência, morando muito longe da família, iniciando uma vida de casada e de mãe, distante de tudo e de todos. Eu tive que aprender tudo na marra. Eu considero que eu fui pai e mãe do Eric, e isso até hoje. Ele tem contato com o pai dele, né, e tudo mais, dá assistência e tudo mais, mas eu ficava muito sozinha, e tanto é que o Eric, com 2 anos e meio, ele tinha dificuldade para falar, porque a gente ficava muito só eu e ele, porque o pai dele trabalhava o dia inteiro, à noite fazia curso, né, foi avançando na carreira dele. Então, foi um período, assim, de muita alegria, de muita felicidade por ser mãe, por estar
crescendo. Eu cresci junto com o Eric. Hoje em dia eu vejo o Eric não só como meu filho, como, né, o primogênito e tudo mais, mas eu vejo ele como meu amigo, como meu mentor. Eu me inspiro nele. Ele me ensina muita coisa. Ele me ouve. Ele é meu terapeuta. Ele é tudo. E seguiu o seu sonho, né? E seguiu, exatamente. Bom você tocar nesse assunto. E seguiu o meu sonho, que hoje ele é um jornalista, né, que me dá muito orgulho, um menino que é fera demais, é muito inteligente, e ele só me dá orgulho. E hoje em dia acho que eu sou mais filha dele do que ele é meu filho. E a gente cresceu juntos. Em tudo, a gente foi amadurecendo juntos. E a gente passou por muitos problemas também juntos, né? E depois veio o Pedro, que é uma pessoa de personalidade fortíssima. Debochadíssimo, mas que é um amor de pessoa também, mas está naquela fase de bater de frente, né? Com o pai, com a mãe. Mas é um menino também extremamente inteligente, que sabe o que quer. Ele é muito diferente em personalidade do Eric. É um menino mais maduro, talvez até, para a idade dele, em relação ao que o Eric era. Mas talvez porque o Eric era filho único, mais paparicado e tal. E o Pedro se espelha muito no Eric, né? E o Pedro tem aquela coisa mais de vivência com adultos, né? O irmão já tinha 13 anos quando ele nasceu. Hoje em dia o Eric já está com 30, então ele se espelha muito no irmão. Então, mas também foi uma alegria. Gostaria de ter tido mais, mas a vida não me proporcionou. Queria muito ter tido filha também, além dos meus filhos. Mas tá aí no caminho, às vezes, para ser vó, né, de alguma menina. Não estou preparada ainda, tá, gente? Eric, não estou preparada ainda para ser vó. Érica, mas você falou aí sobre o Pedro, essa questão aí da maturidade dele. O que eu acho incrível, que a gente estava falando um pouco antes, essa questão da influência. Pedro também só é uma pessoa assim, de uma cultura alinhadíssima, né? E extremamente musical. Sim. O Pedro, se ele estiver em casa, da hora que ele levanta até a hora que ele vai deitar, ouvindo música. E o Pedro é de uma cultura incrível, eu admiro demais. É outro que eu já estou vendo que vou aprender muito com ele e vou me inspirar nele também, porque é uma pessoa que me mostrou, é claro que ouvi a MPB, como já citei mais para trás, por influência da minha mãe, mas o Pedro trouxe isso de volta na minha vida, de ouvir Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Rita Lee. Pedro ficou numa tristeza tão grande quando a Rita Lee morreu, que eu fiquei com dó dele. Então, ano passado, tivemos a honra de ir no show do Milton Nascimento, a última turnê do Milton Nascimento, e tudo por influência de Pedro, né? De cutucar, não, vamos. E ele é alucinado com esse tipo de... E ouve também o que a gente ouve. Ele é bem eclético, mas por essa parte assim mais refinada, né, da música. Ele já não ouve tanto essa coisa da garotada, né, dos mais jovenzinhos. Ele não ouve música que condiz mais com a idade dele. Tanto é que se ele chegar com as músicas que escuta num rolê da galera da geração dele, ele vai ser criticado com toda certeza. Com certeza. Vão rir da cara dele. Uns dias pra trás eu recebi o direct do meu irmão, aí era tipo um meme assim, uma reação de como que a galera da geração enxerga a gente que escuta música mais antiga, sendo da idade deles. Aí era tipo um meme assim, tipo aquele da Nazaré, fazendo umas pontinhas assim, sem entender como que a gente consegue ouvir isso, mas é questão de influência. E a gente teve essa experiência ano passado, que eu sou a professora do Pedro no ensino médio, desde o ano passado eu já dava aula para ele.
e foi um trabalho a respeito do empoderamento feminino. E ele colocou, no trabalho que ele apresentou, né, retroprojetou em forma de slide e tal, ele apresentou em alguns momentos Carmen Miranda, Elza Soares, e foi falando um pouco sobre elas e tal, e outras que eu não me recordo. E houve os deboches, os risos, né? Principalmente Carmen Miranda, que o estilo era totalmente diferente, né? E o que é empoderamento feminino para uma galera da atualidade? O que seria assim? Para a galera da atualidade? Depende da visão, né? Vai dessa questão cultural também. Tem desde uma menina achar que um empoderamento é colocar um salto, uma roupa bafo e uma maquiagem maravilhosa, até aquela que vai achar que é estudar, se tornar independente, né? Não depender de ninguém, ter voz ativa no relacionamento, não ser tolhida, né? Se deixar ficar à sombra no relacionamento. Então tem tudo isso. Então vai aí de visões, né? Vai dessa questão pessoal aí. Érica, a gente falou muito sobre passado, como foi lá atrás e tudo. E a Érica do futuro? O futuro? Um futuro. Adeus pertence. Mas você não fica pensando muito? Não, prefiro não pensar. Só quero continuar indo nos meus festivais, ter perna para aguentar ficar horas em pé assistindo minhas bandas favoritas. Dançar El-Chan comigo? Dançar El-Chan, já não consigo descer até o chão, mas tô me exercitando para isso. Ontem você comprovou que eu estou me exercitando para poder descer até o chão. Muito bom. E a viagem para Lisboa? Aí, no caso, seu pai veio pro Brasil e nunca mais voltou. Não. E aí vocês foram ano passado? Fomos. Por incrível que pareça, olha como é que é o destino. O meu pai chegou dia 5 de abril de 1955. Ele desembarcou no Rio de Janeiro. 5 de abril de 2006, o Pedro nasceu, a mesma data. E o meu pai nunca mais retornou a Portugal. Foram quase 70 anos. E a gente achava que ele nunca mais iria. E várias coisas aconteceram ao longo desses anos, problemas dele, no comércio dele mesmo, várias coisas aconteceram, até que ano passado, por influência do Eric... Ele já tinha ido, no caso? O Eric já tinha ido. Surgiu uma oportunidade, o Eric insistiu. Eu também fiquei com o pé atrás, aquela coisa, tinha perdido a minha mãe, não tinha muito tempo, aquela coisa ainda estava mexendo muito comigo, porque ela queria muito ir também, mas acabou que a gente encarou, tá? Aí veio a pandemia e atrapalhou a nossa ida no começo. Ano passado, a gente achou que nem ia acontecer mais e, de repente, em outubro do ano passado, a gente foi. A gente ficou 8 dias lá, fomos eu, o Eric, o Agnaldo, o Pedro e o meu pai. E acho que eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Primeiro, por conhecer a cultura de Portugal. Eu sempre tive muito contato, não só pelo meu pai ser português, e toda a família do meu pai é portuguesa, e eu tinha contato, né, com a minha tia, minhas tias, as 2 irmãs dele que moravam lá no Rio. Também foram só os 3 que vieram para o Brasil, meu pai e mais 2 tias, a minha prima e tudo mais. Mas também, na época que eu morava em Copacabana, foi um período que veio vários portugueses para cá, que eles estavam passando por problemas econômicos em Portugal. Não estava um período muito legal lá na Europa.
Então eu tive sempre muito contato, mas nada mais interessante do que presenciar ali de perto, né? E você vê com seus próprios olhos tudo aquilo que seu pai sempre comentou, sempre falou, que a gente acha assim, talvez seja um pouco de exagero, né? A gente sempre puxa a sardinha, como se diz, pro lado das coisas que a gente chama mais atenção. Mas foi uma coisa maravilhosa, foi perfeita. Se eu posso dizer que foi 100%, foi deu tudo muito certo. A gente ficou preocupado pela idade do meu pai, né, de fazer uma viagem como essa, medo dele não aguentar, no sentido da emoção, né, de rever lugares, locais, pessoas que ele não via há muitos anos. Hoje em dia ele só tem um irmão lá, mas tem vários sobrinhos, né, e os agregados. Mas ele aguentou, ele foi muito mais vibrante até do que a gente, deu de 10 em mim, que teve momentos que eu tive que ficar no hotel porque eu não estava aguentando as minhas pernas. E ele, nossa, hoje em dia ele fala que se ele não tivesse ido, ele hoje era uma pessoa frustrada. E seria mesmo, porque foi maravilhoso. E aconselho, quem não conhece, conheça, porque é maravilhoso. E roubaram mesmo o nosso ouro, Érica? Ou isso é boato? Roubaram sim. Roubaram como várias outras, né, nações roubaram de outros lugares, né, também. Era uma coisa que na época não era vista como um roubo, né? Eu costumo comentar, você deixa as portas da sua casa abertas, vai entrar alguém lá e vai roubar, né? Então era uma coisa cultural naquela época, de expansão de território e tudo mais. Então na cabeça deles era uma coisa um lugar que não tinha um dono, né? Apesar que já tinha os donos. Mas sim, como eles fizeram, os espanhóis fizeram e outros países. Mas eu acho engraçado quando tem alguma coisa que é relacionada ao Brasil e Portugal. Você já viu, sempre tem um meme, né? Vocês roubaram nosso ouro, a gente tá roubando isso de vocês. Por exemplo, o português. Você coloca lá português, aí tem a opção brasileiro e tem o português. Aí sim, os outros países que falam da língua portuguesa que se ferram, mas existe o brasileiro. Aí outro dia eu vi um meme assim, roubaram nosso ouro, a gente roubou a língua de vocês. É verdade. E o português original, que é o português, ele é difícil, assim, você tinha dificuldade de entender ou é tranquilo? Não, eu assim, não é querer tirar onda, eu não tive dificuldade não, pelo fato, né, de já ter contato, mas o Agnaldo teve muita dificuldade. Não, porque assim, eu já tenho uma amizade muito grande com o seu pai, e às vezes conversando com ele eu ainda tenho dificuldade de entender coisas muito particulares, tem que perguntar de novo o que ele tá falando. E olha que ele tá aqui há muitos anos e ele já tem muito pouco sotaque, né, em vista dos outros que ainda estão lá, e os termos também, ele já se adaptou muito com os termos daqui. Agora, lá não, tem, e vai de região também. Vai de região. Porque a gente ficou em Lisboa, mas no final de semana a gente foi para o norte do país, que é a terra do meu pai. E é totalmente diferente. O linguajar, assim, tem aquele sotaque, mas até tem as variações. É igual a gente aqui, Nordeste, Sudeste, né, que tem as variações. Lá fica nítido também essa mudança. E lá no Norte, eles ainda falam muito mais rápido do que pro lado de Lisboa. E eles vão falar que a gente fala rápido, né? Não, mas eles falam muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E tem muito mais, assim, uns linguajares diferentes, um jeito próprio deles ali que fica mais difícil de compreender. Mas eu, assim, tirei de letra. Você tem o sangue, né? Mas me conta, o país é desenvolvido, de fato, assim,
Nossa. Comparando ao Brasil. O que você teve assim de... Eu cheguei no Brasil, não desmerecendo o Brasil. Amo meu país e defendo com unhas e dentes. Mas eu cheguei com vontade de ir embora, de morar lá. É muito... as ruas muito limpas, transporte público, o ônibus, metrô, trem, gente. A gente andando de trem em cidade, tipo no Rio de Janeiro. Você vai igual uma sardinha em lata. Nada disso a gente presenciou lá. Eu fiquei encantada. Construções, toda aquela questão da história mesmo do país, cultural, eu fiquei muito encantada. É claro que problemas tem, como todos os países têm, mas eu olhei mais o lado bom da situação. O único problema que eu notei que não me agradou foi o fato deles serem extremamente fumantes. Eu achei isso muito antiquado. Seja homem, seja mulher, seja rapaz, seja mais de idade, eles fumam muito. Não achei isso legal. Mas fora isso, o que eu percebi, eu dei nota 10 para tudo. E falando de música, né, como a gente estava falando mais cedo, eles amam músicas brasileiras, né? Todos os Ubers que eu andei lá, o rádio ligado, era só música brasileira. Em todo momento era música brasileira. E o pessoal aqui vai muito fazer peça de teatro lá, se apresenta muito lá, shows lá. Eles admiram muito a nossa cultura também. Que legal que tem, né, essa troca. Infelizmente, a gente não tem muito acesso e muito conhecimento da cultura deles, de música, né? Apesar que agora já tem até novela portuguesa passando na televisão, né? Na TV aberta, mas com dublagem. Não sei se você já viu na Bandeirantes. Legal. Passa uma novela que é porque portuguesa. as novelas brasileiras são exportadas para lá. São. E elas são eles assim, amam, né? Mas a gente já tem até atores daqui que trabalham em novelas lá. Ô, Érica, e a pergunta que não quer calar. Quando é que você vai me levar para comer um pastelzinho de Belém? Menino, eu ia jogar na Mega Sena no sábado, mas eu acabei me distraindo e não joguei. E ela agora não está mais acumulada, mas na próxima oportunidade, você pode ficar tranquilo que a gente vai junto. A gente vai fazer um rolê muito apocalíptico. Vai mostrar para os portugueses o que é um rolê apocalíptico. Aí a gente chega lá e faz aquele vídeo, né? Bota o pé na Europa, depois você conversa comigo. Mas você sabe que eles admiram os nossos vídeos, né? Sério? Porque quando a gente coloca, todos eles depois fazem um comentário. Tô falando assim no sentido familiar, Sim. né? Os meus familiares sempre comentam. Os nossos vídeos. Os nossos vídeos. Que legal, a gente tá ficando famoso. Mas tendo oportunidade, a gente vai. Não, a gente vai junto. Se Deus quiser. Érica, então, queria te agradecer por você ter vindo aqui. Nossa, foi um prazer. Não pode estar aqui, agora tá com um novo nome, mas a essência é a mesma. Você sabe que o meu amor por você é uma coisa inexplicável, você é uma amiga incrível. Você sabe disso. Não foi um erro hora nenhuma. Aliás, não tem erro nenhum, mas eu falo assim, é um acerto, aliás. Eu me interpretei mal. Me expressei mal. É um acerto te ter como madrinha de casamento. Você é uma pessoa presente, a Cássia ama você, a gente te admira pra caramba, você é inspiração o tempo todo. O Aguinaldo é mala, mas a gente ama ele também. E fazer parte da sua família, você fazer parte da nossa é incrível. Foi maravilhoso acompanhar você em Lisboa. A gente ficou assim, em Lisboa, Portugal, onde você passou, a gente ficou encantado. Pra quem não sabe, a gente ficou com a minha Nicole filhinha e a Suzy. Pet. A Suzy de São Manel, a gente foi... E a minha irmãzinha Pet. E a irmãzinha Pet, é isso mesmo. Ficamos 15 dias lá em casa. 15 dias, E foi assim... E a Nicole ficou apaixonada por vocês até hoje. Ela se deixar, ela entra lá, ela acha que vai ficar lá mais 15 dias. Mas nos últimos dias estava dando tristeza de ver que ela ficou meio assim, com saudade do Aguinaldo. Tadinho. E a Suzy chorou, por incrível que pareça.
imagino. Agarrado. Mas, de verdade, muito obrigado por você ter vindo. Você é muito especial para mim. Eu só tenho a agradecer. Não vou negar que eu estava um pouco tensa de participar, mas por você, eu faria novamente, faço. Bebe mais canudinho? Com certeza. Limpa os trilhos do metrô? Te amo, viu? Muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Amém. E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais um episódio no ar aí.